pregação em Gênesis 25, capítulos 19 a 24. Pastor Paulo Brasil. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Aram, irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu um irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca os deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Olha, bendito Deus, nós te pedimos mais uma vez que o Senhor venha desvendar os nossos olhos nessa manhã, a fim de podermos contemplar as maravilhas da tua santa lei, podermos contemplar Jesus Cristo, nosso Deus. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Nascimento de uma criança sempre é algo de muita expectativa. A concepção de uma criança é algo de muita expectativa. Você conhece pessoas que vivem durante muito tempo lutando para poder ter uma criança, um filho. E quando Deus lhes concede a graça de gerar filhos, aquilo é como se fosse o melhor de todos os presentes que Deus pudesse dar. É estranho porque ao mesmo tempo na nossa geração, ter filhos hoje, ele vem logo após uma sequência de fatos. Hoje a mulher, para ter filho, ela precisa primeiramente que terminar sua carreira, completar seu trabalho, terminar sua faculdade, galgar degraus na sua profissão. Então, quando ela estiver estabilizada, ela pensa em ter um filho. É importante que esse princípio da nossa geração, é importante entender, na realidade ele é fruto de uma inversão de valores. Não é? A nossa sociedade hoje, ela pegou a família e inverteu, colocou de cabeça para baixo. Hoje, o ter filhos é algo que não tem o princípio e o teor e o conteúdo que tem nas Escrituras Sagradas. Hoje, o conceito de ter filhos, segundo a perspectiva da sociedade, é totalmente equivocado. Ela é o fruto de uma sequência de aquisições na vida. Então, lá na frente eu vou ter um filho. A natureza, o produto, o objetivo pelo qual Deus nos concedeu marido para uma mulher e esposa para um homem, para que eles pudessem procriar e ter filhos. Esse é o primeiro princípio do casamento. Não é? O primeiro princípio é gerar filhos, ter filhos.
é construir uma família. Esse é o primeiro princípio. Quando nós pensamos, quando você imagina que vai constituir uma família, você está pensando, não que você vai apenas se juntar, casar com um indivíduo, mas você pensa que vai deixar filhos, uma descendência. Você vai construir uma família. E a família, ela está dentro desse princípio da geração. Ora, qual é o meu papel principal como um homem? Manter, cuidar da minha casa. Qual o papel principal da mulher dentro da família? É gerar filhos, é ser mãe. É assim que a Escritura nos ensina, é ser mãe. Esse é um padrão fundamental para a mulher. Não que ela não possa ser outras coisas, mas se ela pudesse ser outras coisas, não deixando de ser mãe, tudo bem. Mas se ela tiver que deixar de ser mãe para ser outras coisas, ela perdeu o papel dela. Ela inverteu a sua função dentro do lar. O texto que nós temos aqui diante de nós, capítulo 25 de Gênesis, descreve o desejo de ter um filho. Mas muito mais do que um desejo, uma promessa. Deus havia feito uma promessa de que em Isaac seria chamada a descendência de Abraão. Ora, a descendência de Abraão, você imagina que teria produção de filhos, geração de filhos. Ele seria pai de muita gente. Mas, para variar, Deus impede naturalmente que a esposa a quem ele amou tenha filhos. Assim como ele nasce fruto da impossibilidade do nascimento, quando Abraão gera filho em Sara, quando eles já eram avançados em idade, assim como era impossível que ele nascesse, assim também ele vai gerar filhos no meio da impossibilidade. Em outras palavras, Deus cumpre suas promessas, mesmo quando as coisas não são naturais, mesmo quando não é possível ao homem que se cumpra. Porque quando ele promete alguma coisa, ele vai realizar. Ele prometeu que Isaac seria o pai de numerosas nações. Mas a narrativa ainda nos traz uma outra informação importante. Veja bem, verso 19, diz assim: são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. É importante notar que ele conecta a Isaac com Abraão, assim como ele conecta com Ismael, no versículo 12. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão. Verso 19. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Ambos são filhos de Abraão. Mas Isaac é aquele em quem será chamada a descendência de Abraão. É isso que a Escritura ensina. Ele passa então a ser aquele que vai receber o foco da história, do capítulo 26 até o capítulo 34 do Gênesis. 25, melhor dizendo. Todo o capítulo 25, nós teremos aqui pelo menos 10 capítulos em que Isaac e Jacó, especificamente Jacó, a partir do capítulo 26, receberá o foco da narrativa. Mas Isaac aqui, ele é aquele que passa a ser a ponte que liga a morte de Abraão com a história de Jacó, seu filho, que vai nascer no capítulo 25, ou melhor, que vai ser gerado no capítulo 25. Abraão, pai de Isaac. Abraão gerou a Isaac. Interessante que a distinção entre Ismael e a descendência de Isaac e Isaac se dá por essa informação. Perceba que Ismael é filho de Abraão, mas ele não é filho da promessa. Isaac é filho de Abraão e filho da promessa. Por isso que no verso 1 ele diz: são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Veja que quando ele se refere a Ismael no verso 12, ele diz: são estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Veja, ele faz a distinção. Ismael, que nasceu de Agar, a egípcia. Quanto a Abraão, quanto a Isaac, ele diz: filho de Abraão, que Abraão gerou. Que Abraão gerou. O princípio da distinção entre Ismael e Isaac
está exatamente no que tem sido dito desde então. A tua descendência será chamada em Isaque, não em Ismael. Mas um outro elemento importante que revela que Isaque é o filho da promessa é a expressão, é a palavra oração, como ela é usada nesse texto. Por meio da oração, ele pede que a sua mulher gere filhos. E por meio da oração, Rebeca pergunta a Deus: o que está acontecendo no ventre dela? É importante você notar no texto comigo, por favor, olhando de novo o verso 21 em diante, diz assim: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Porque ela era estéril. Isaque orou ao Senhor. Essa expressão, essa informação dada pelo narrador, não é? Veja bem, você imagina que em outros momentos eles tinham orado também. Mas ele não é informado que eles oraram. Mas nessa narrativa, nesse contexto, é dito: Isaque orou ao Senhor. Isso traz duas implicações fundamentais. Primeiro, Isaque tinha consciência quem era aquele que tinha poder para abrir o ventre estéril, para tornar a estéril mãe de filhos. Ele sabia quem orava. Segunda coisa importante que o texto, que essa informação nos traz: apesar da promessa, Deus não apenas determina o que vai acontecer, mas Ele também determina o meio pelos quais as coisas vão acontecer. Não é porque Deus determinou que em Isaque seria chamada a descendência, logo a promessa de que ele seria pai de muita nação. Não é por isso que ele não iria buscar Deus em oração. Isso aqui nos traz de maneira direta o princípio de que as promessas de Deus também, Ele traz consigo o meio pelo qual essas promessas vão ser realizadas. Daí o conceito da oração. Olha, nós não oramos para que Deus prometa alguma coisa para nós a partir de agora. Nós oramos para que aquilo que Ele prometeu seja cumprido. Agora, para que orar se Ele prometeu? Porque o Deus que promete é o mesmo Deus que ordena a oração. Nós não oramos com o objetivo de mudar o pensamento de Deus, mas de fazer cumprir a vontade de Deus. Quando eu oro, eu entrego na mão daquele que fez a promessa. Quando eu peço àquele que fez a promessa, que tem o poder de cumprir a promessa. E dessa maneira, Isaque se estabelece. Ele ora ao Senhor para que a sua mulher tenha o seu ventre aberto. Isto é, que ela possa ser mãe de filhos. Imagina aqui Isaque pedindo ao Senhor: o Senhor prometeu que eu seria pai, o Senhor me deu essa esposa, como essa mulher, Rebeca, como minha esposa. O Senhor a escolheu para mim. Ela, Senhor, não tem condições de ter filhos. Mas o Senhor fez a promessa: abre o ventre, abre a madre da minha esposa, para que a tua promessa seja cumprida. E é interessante que a narrativa diz, logo, parte B do verso 21. Parte B do verso 21. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concedeu. Veja que a conexão, ele ora e o Senhor dá atenção, ouve a oração de Israel. Então a conexão entre aquilo que ele pede e o que Deus responde está ligado àquilo que ele pede. O que ele pede a Deus? Ele pede: cumpre a tua promessa, cumpre a tua vontade, faz aquilo que o Senhor designou. Eu seria, em mim seria chamado a descendência do meu Pai, no meu nome, Senhor. Cumpre a tua promessa. Isso precisa afetar o nosso modo de orar também. Por que nós oramos?
pelo que nós oramos. O Senhor prometeu que Ele nos faria um povo santo, não apenas separado do mundo, mas que viveria de modo diferente, e que viveria de acordo com os padrões de Deus. E se você está falhando, vivendo uma vida ímpia, como um crente, você precisa fazer isso. Senhor, pelo amor do Teu nome, dá força para que eu viva uma vida reta nesse mundo, porque a Tua promessa é que o Senhor faria do Teu povo um povo sem mácula, sem culpa e puro. Santifica a minha vida, tira a minha vida do pecado. Essa é a promessa de Deus. Nós olhamos para a igreja e vemos tanta crise ao redor, tanta crise na pregação, tanta crise no modo da igreja viver, na prática do governo da igreja, e de repente você começa a se tornar um pessimista. Nós deveríamos fazer como Isaac fez: Senhor, cumpre a Tua promessa, ouve a nossa oração, realiza a Tua vontade. O Senhor ama a Tua igreja, e não há outro que ame a igreja mais do que aquele que deu a vida por ela. É esse que vai restaurar a igreja, esse que vai tirar a igreja da iniquidade, é esse que vai trazer santidade à vida da igreja. Os princípios que Deus coloca se estabelecem apenas nessa verdade. Eu pedi a Deus, eu orei ao Senhor: permita que a minha esposa seja mãe, porque essa é a tua promessa. E Deus escutou a oração. Isso também nos traz um entendimento objetivo, claro, de que você não tem e não pode pedir ou clamar a Deus por coisas que Ele não prometeu. Esse é outro aspecto importante. Hoje nós estamos vendo aí uma geração de pessoas sendo preparadas para mudar de religião por tempo. Porque a religião em que ela não é firmada em Cristo, você imagina uma igreja que Cristo não é o foco, o centro, rapidamente essa religião vai estar apta a mudar de nome em pouco tempo. Uma estatística recente na revista, uma das revistas de grande tiragem no Brasil, disse, uma entrevista e uma pesquisa sobre a questão da religião, disse: alguns cristãos estão se tornando muçulmanos. Mas não é difícil, não. Mas não é difícil, não. É simples, até eu diria. Você se tornar muçulmano, você se tornar espírita, é simples. Quando a mensagem do Evangelho não é Cristo o centro da mensagem. Quando é moralismo, quando é apenas fazer isso para receber aquilo. É óbvio que qualquer religião ensina a mesma coisa. Sem Cristo, você pode navegar, você pode flutuar no meio de qualquer religião. Sem Cristo, nenhuma religião é diferente da outra. Apenas Cristo é a distinção. Se Cristo não for o centro, não há diferença. Você pode mudar do meio de ser crente para ser muçulmano, de muçulmano para ser católico, de católico para ser espírita. Não tem diferença nenhuma, porque Cristo não é o centro. E nós não podemos imaginar, em hipótese nenhuma, uma religião, a nossa religião, a nossa pregação sem Cristo, a mensagem sem Cristo, sem redenção. Em hipótese nenhuma. Isaac ora ao Senhor para que Ele cumpra a sua promessa. Deus escuta a oração de Isaac. Imediatamente, o verso 21, o narrador informa: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor viu as orações. E Rebeca, sua mulher, concedeu. Depois da oração, vem a realidade. Deus ouve a oração dela. Você vai ser mãe. Do ventre dela, 2 crianças. Eu pedi um e o Senhor me deu 2. O Senhor me deu 2.
Você imagina a sensação dessa mulher, a euforia em saber. Só que de repente, essa alegria passa e se transforma em aflição no coração dela. Quem são aqueles que habitam o seu útero? Melhor, o seu útero. Quem são aqueles que estão no seu útero? Diz o texto sagrado. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? Eu não quero gerar filhos para ter conflito. Eu não quero gerar filhos para ter guerra. Eu quero gerar filhos, Senhor, para paz, em outras palavras. Se é assim, se há conflito entre eles dentro do ventre, por que eu vivo? Por que não morro? E ela continua. E consultou ao Senhor. Veja que coisa impressionante a busca pelas respostas através da oração. Foi assim com Isaac, é assim com a esposa. E ela busca ao Senhor. É muito importante, não é, a figura dessa mulher aqui chamada Rebeca. Muito importante, numa narrativa ela acaba assumindo o papel principal. É muito importante essa informação no texto. É interessante porque o texto, veja que se gasta um tempo muito grande descrevendo de onde ela veio e como ela veio para a fé. Veja que o narrador e aqui Moisés gastam um tempo muito grande dizendo: essa mulher é aquela que, como Abraão, creu, deixou sua casa e foi para uma cidade que ela não conhece. Agora essa mulher, ela passa a ter expressões distintas e muito fortes no texto. A característica dela é muito forte na Escritura Sagrada. É tão claro isso que você vai perceber que Isaac amava o Esaú, enquanto que ela amava Jacó. Jacó era aquele a quem Deus chamou para dar continuidade. Por isso é descrita a oração dela, porque Deus responde a ela. Respondeu-lhe o Senhor. Deus responde a oração da mulher. Deus responde a oração da esposa aflita, da mãe, porque eles lutam no meu ventre. Duas nações há no teu ventre. A resposta de Deus. Dois povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro. E o mais velho servirá ao mais moço. O mais velho servirá ao mais moço. As palavras utilizadas aqui, as palavras selecionadas pelo narrador, as palavras de Deus descritas como resposta na oração, elas revelam um padrão da ação de Deus na história. Caim era o filho primogênito de Adão. Deus escolhe Sete, Deus escolhe Abel. Não, aquele a quem vai ser chamada a descendência é Sete, mais moço de todos, logo após a morte de Abel. É assim que ele faz na Escritura Sagrada. É assim que ele escolhe Davi como rei de Israel. Era o mais moço da casa do seu pai. Ele quem será o rei de Israel. Foi isso, assim que ele escolheu Gideão. Eu sou o menor da minha casa, o mais pobre da minha casa. Tu és aquele que eu escolhi. No Novo Testamento, essa linguagem ela é elevada a um princípio espiritual de alto valor. Quando Paulo escreve aos Coríntios, diz: Deus não chamou muitos de nobre nascimento. Ele chamou as coisas loucas desse mundo para envergonhar. Deus envergonhou, Deus chamou aos que não são para envergonhar os que imaginam que são. Deus chamou aquilo que é rejeitado para poder mostrar o seu poder.
A linguagem bíblica, ela tem um único tom. Ela mostra categoricamente que aquele a quem Deus escolhe não é aquele que é o mais forte, mas aquele que Ele escolhe exatamente o princípio. A escolha não é fundamentada naquilo que eu tenho, naquilo que eu faço ou naquilo que eu vou fazer, mas na soberana vontade de Deus. Isso Ele demonstra, chamando aquele que não tem força no lugar daquele que tem força, chamando aquele que é menor no lugar daquele que é maior, chamando aquele que é mais fraco no lugar daquele que é mais forte, chamando aquele que não tem no lugar daquele a revelar nitidamente que a salvação se dá por meio da soberania de Deus. Esse texto sagrado, ele é usado no Novo Testamento para descrever a doutrina da eleição. Se você abrir a palavra de Deus comigo lá no livro de Romanos, no capítulo 9, abra sua Bíblia comigo, por favor. Romanos, capítulo 9. Versículo 6 em diante diz assim. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, verso 6 em diante diz assim. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência dos filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Endurece a quem lhe apraz. A narrativa de Gênesis capítulo 25, verso 23, descreve nas palavras de Paulo o conteúdo para o entendimento da doutrina da eleição. Porque, veja, Deus disse que o mais moço seria senhor do mais velho, o mais velho serviria o mais moço. Diz Deus: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. A linguagem bíblica descreve que antes deles terem nascido, diz Paulo, ou mesmo terem feito bem ou mal, Deus havia escolhido um, para que ficasse claro que não era por meio daquilo que eles faziam. Eles não tinham feito nem bem nem o mal ainda, quando Deus chamou um e não outro. No ventre da mãe, Deus escolheu um e não outro. Nós podemos então trazer alguns questionamentos sobre essa doutrina. Deus é injusto.
Por que Deus faz assim? Primeiro é importante conceituar as coisas, irmãos. Quando nós falamos de justiça ou injustiça, nós estamos falando de algo que aconteceu ou deixou de acontecer. Por exemplo, Deus seria injusto se nós estivéssemos falando aqui que pessoas boas, Deus, todas essas pessoas que nunca pecaram, retas, nunca houve pecado no mundo, Ele escolhe um e não outro. Nós não estamos falando de escolha nesses termos, nós estamos falando do fato de que eles não haviam feito ainda nem o bem nem o mal. Eles não haviam ainda existido porque Deus chama um e não outro. Para quê? Qual a finalidade? Qual o objetivo? Para que ficasse claro na única verdade. Quem tem o poder e a soberania e o domínio é Deus. Nenhum outro pode escolher senão Deus. É Ele aquele que pode escolher. Porque somente Ele é justo. E diz Paulo ainda, Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Ele se compadece de quem Ele quer se compadecer. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus a sua misericórdia. No capítulo 25 se estabelece um fundamento que vai ser fundamental para toda a revelação. Já conhecida antes, mas agora declarada e aplicada no Novo Testamento com mais clareza. Deus soberanamente escolhe um povo para si. E esse povo é o mais moço, é o mais fraco, é aquele que não pode, é aquele que não tem força, é aquele que depende do Senhor. Por isso que na oração, nas bem-aventuranças, nas palavras de Cristo, ele diz: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Pobres porque são aqueles que dizem: nós precisamos de salvação, mas não temos como adquirir. São aqueles que dizem: eu preciso de redenção, mas não posso ser salvo por Deus. Eu preciso de salvação, mas não tenho força para adquirir. O elemento da escolha de Deus, ela não vai fazer com que o indivíduo, na história da sua vida, ele faça aquilo que é contrário à sua natureza. Ele não vai agir de modo contrário àquilo que ele é. Ele vai fazer aquilo que é da sua própria natureza. O homem é pecador. Depois de Adão, ninguém nasce nessa terra senão debaixo da queda, do princípio do pecado. Se Deus nos deixar viver do modo como nós desejamos, nós viveremos como os homens mais ímpios dessa terra. E o homem não faz impiedade, ou não pratica impiedade porque Deus força, ou Deus diz: pratica impiedade contra a tua vontade, como se ele fosse fazer alguma coisa que Deus ordenasse. Ele disse assim: olha, eu assassinei porque Deus me mandou, então eu obedeci a palavra de Deus. Jamais você vai ouvir um ímpio dizendo que ele está praticando o pecado porque Deus ordenou que ele praticasse. Ele faz aquilo porque é o que dá prazer ao seu coração, é da sua inclinação. A eleição de Deus se manifesta dessa forma quando os homens são entregues às suas próprias paixões. Se não veja o que o texto diz ainda em Gênesis 25. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu um irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Rebeca de 60 anos, quando Rebeca lhes deu. Desculpa, era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhe deu a luz. Imagine a cena: um filho após o outro, um agarrado no calcanhar do outro, segurando o calcanhar. A palavra hebraica utilizada no texto para Jacó é a mesma palavra utilizada lá no texto de Gênesis 3,15, quando diz que esta lhe ferirá o calcanhar e ele esmagará a sua cabeça. A palavra calcanhar ali, exatamente Isaac, que vem essa expressão Isaac, não é?
Isaac é sorrir, rir, Iacov, que significa Jacó, que vem da palavra calcanhar. Iacov, aquele que segura o calcanhar. Estava Jacó agarrado no calcanhar de Esaú e ambos saem do ventre da mãe. Uma luta interna. O mais velho, Esaú, peludo, ruivo, o outro agarrado no calcanhar. Essa expressão, então, Jacó, vai ser utilizada como aquele que é conhecido como um homem que tenta trapacear, que tenta enganar, não é? Mas a palavra não significa isso, em hipótese nenhuma. Jacó significa apenas aquele que segura o calcanhar. Ela vai adquirir esse conceito, porque é aquele que vai tentar passar na frente do outro. Porque na luta no ventre, ele perde, o mais forte passa. É tão claro isso, que na descrição da narrativa diz que ele era um homem valente. Esaú era um homem do campo, era um homem forte, um homem que trabalhava no campo, enquanto Jacó era um homem de pacato, ficava em casa. A própria natureza, a luta interna no ventre, ele perde. O filho mais moço perde. O mais velho ganha, porque vence por sua força. E ele é o homem da força. Esse homem de força não é aquele que Deus escolheu, mas sim Jacó, aquele que Deus escolheu. A prática e a conduta de Esaú vão revelar exatamente a escolha de Deus. Esaú não vai agir contrário à sua natureza, ele vai fazer o que é natural. Veja o verso 27 em diante. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom, não é? Fraco, Edom, essa palavra que vai originar uma nação, os Edomitas, que depois você vai ter o conceito de toda uma região ali, na região da Babilônia. De onde vem esse conceito de Esaú? Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou e saiu. Agora veja o comentário que o narrador faz. Isso é muito importante. Quando você está interpretando uma narrativa, o comentário que o narrador faz, explicando aquela história, é o foco por onde ele quer conduzir. A última parte do verso: assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Olha a palavra que ele usa: ele desprezou o seu direito de primogenitura. Ele nasce primeiro, naturalmente, as bênçãos da primogenitura caíram sobre ele. Ele é aquele que é o filho que veio primeiro ao mundo, consequentemente as bênçãos de Deus vindas do seu pai sobre ele seriam dadas diretamente a ele, não a outro. Mas nessa luta que começou no ventre da mãe, continuava aqui. Agora veja o que ele faz. Cansado, depois de um dia de trabalho, esse que não tinha sido aquele que Deus escolhera, ele vem sendo primogênito, cansado e com fome, olha para o seu irmão, está ali em casa fazendo um ensopado de lentilha, fazendo um ensopado com um tipo de sopa que ele estava morrendo de fome, olha para aquela sopa e diz: me concede um pouco dessa sopa, eu estou morrendo. Exagerado, não é? Porque naturalmente ele não estava morrendo, estaria com certeza muito cansado, mas ele não pensou em trocar os benefícios das bênçãos eternas
por bênçãos momentâneas. Satisfação de um desejo momentâneo, para ele valia muito mais do que as bênçãos eternas. Ele não apenas despreza a primogenitura, ele despreza o próprio Deus, que lhe deu o direito de primogenitura. Despreza em quê? Baseado em quê? Por troca do quê? Um prato de sopa. Um alimento. Nós temos superiores promessas dadas por Deus a nós, como cristãos. Superiores promessas. Quantas vezes nós agimos como Esaú e trocamos essas promessas por coisas momentâneas, prazeres momentâneos, satisfação temporal, e abandonamos a satisfação eterna por conta de um momento na nossa vida. Assim agem aqueles que na eternidade não foram chamados por Deus. Mas veja, aqui Esaú em nenhum momento está agindo de modo forçoso, em posse nenhuma. Ele está sendo natural. Ele come, diz: de que me vale esse direito? Veja a linguagem: de que me vale esse direito? Essa linguagem de Esaú é a linguagem usada no livro de Malaquias, no capítulo 3 de Malaquias, quando eles diziam: de que proveito nós tiramos, qual proveito da vida que nós temos em viver de acordo com a vontade de Deus? Porque aqueles que não temem a Deus estão escapando, aqueles que se levantam contra Deus estão sobrevivendo, e nós, de que adianta? Não vale de nada temer a Deus, porque quem não teme está escapando e sobrevivendo. Qual é o valor disso? Esaú disse: que valor tem o direito de primogenitura? Eu preciso de um prato de comida agora. Diferentemente de Cristo, que quando por Satanás foi tentado, depois de 40 dias sem comer, disse: transforma essas pedras em pão. Ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não vou transformar, apesar de ter poder para transformar. A troca não é igual. A troca não é igual. Você vai trocar os prazeres dessa vida por negócios ilícitos, ilegais. Você vai trocar os prazeres eternos, a sua casa, a glória que lhe aguarda, a vida eterna, por prazeres daqui, vividos aqui, nesse momento, apenas e pronto, mas que terão consequências eternas. Qual é a sua postura quanto a isso? Veja o que o Novo Testamento fala acerca dessa decisão de Esaú. E você vai entender que quando Deus escolhe Jacó, não Esaú. Esaú age como um ímpio. Exatamente. Antes de ir para o Novo Testamento, se você voltar comigo, ir adiante comigo em Gênesis ainda, versículo 26. Veja como ele é diferente quanto às suas escolhas. Ele escolhe um prato de sopa ao invés da primogenitura. E ele escolhe as mulheres erradas para casar. Gênesis capítulo 36, verso 34, diz assim: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elom, Eteu. Veja o comentário do narrador no verso 35. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e Rebeca. Gênesis capítulo 26, verso 34 e 35. Gênesis 26, 34 e 35. Eles se tornaram
elas se tornaram amargura para os seus pais, porque ele escolheu as mulheres que ele não poderia casar, as que eram filhas das trevas. A decisão dele era, Deus havia escolhido Jacó, não Esaú. E Esaú naturalmente vive como quem não teme a Deus. Veja que o Novo Testamento fala sobre ele, então, agora, nesse momento. Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Diz assim a palavra do nosso Santo Deus. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler, verso 16. Podemos ler 14 em diante, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja, veja bem, nem haja algum impuro ou profano. Veja a linguagem que o autor usa para Esaú: impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Embora com lágrimas tivesse buscado. Tentou reaver o direito de primogenitura, mas não tinha mais jeito. Não havia jeito. Duas crianças no ventre da mãe, dois povos, duas nações. Deus ama a Jacó e não a Esaú. Dois povos saem de Deus, mas a pergunta é: há esperança para as nações que procedem desse profano, desse impuro chamado Esaú? Há esperança para as nações? Sim, há esperança. Porque o modo do nascimento do filho de Isaac revela que a descendência dele não nasce por meio natural, mas por meio sobrenatural. Os filhos que procedem da descendência de Abraão não são aqueles que nascem simplesmente por meio natural, são aqueles que são feitos de maneira sobrenatural. Não poderia ter filhos, e Deus abre a margem daquela que não poderia ter filhos. Evangelho de João, capítulo 1, a palavra de Deus diz assim: Ele nos deu poder, e deu poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Agora continua o texto: os que não nasceram de acordo, não nasceram da vontade humana, mas do poder de Deus. Não foi sangue, não foi da carne, não foi da força humana, mas do poder de Deus. Esses são os filhos de Deus. Mesmo uma geração como essa de Esaú, ela pode produzir filhos, porque esses filhos não são os que nascem fisicamente, mas os que nascem espiritualmente. Palavra do apóstolo Paulo, já lida por nós em outro momento, livro de Gálatas, no capítulo 3, verso 6 em diante. Os filhos de Abraão não são aqueles que são de nascimento, mas os que creem como ele creu. Os que creem são os filhos de Abraão. Por isso é possível haver esperança.
Por isso há salvação para esse povo, quando eles creem nas verdades que Abraão teve. E pode haver salvação. Mas diante dessas verdades aqui, irmãos, deixa rapidamente para nós concluirmos o sermão nessa manhã, deixa eu fazer algumas aplicações diretas e objetivas na nossa vida. Primeiramente, deixa eu falar sobre as nossas escolhas. Você como cristão, você que nasceu no lar evangélico, você que é criado na presença de Deus, cuidado com suas escolhas. Tenha cuidado no sentido de que você, como um homem, uma mulher, um jovem, adolescente, criança, você precisa ter a consciência que aquilo que lhe foi prometido é infinitamente superior a qualquer benefício terreno que alguém possa lhe dar. A esperança que está no nosso coração, revelada na palavra, é infinitamente superior. Os meus melhores amigos não podem me tirar os meus conceitos superiores. Nenhum dinheiro prometido a mim nessa terra pode me arrancar da minha visão do paraíso, da terra santa, para onde eu vou, para onde toda a riqueza existe. Não negocie, irmão, por um prato de comida a eternidade. Não seja encontrado como Esaú foi encontrado, profano e impuro, porque desprezou os benefícios do Senhor. Arrependa-se do seu pecado. Clame ao Senhor por misericórdia. Ele é rico em perdoar. Essa é a obra da cruz do Calvário. Cristo Jesus, que não trocou durante a sua vida nenhum benefício dessa terra por nada, porque o que ele veio fazer, a glória que ele iria retornar, a glória onde ele iria retornar e o que ele iria conquistar era infinitamente superior. Na cruz do Calvário, morrendo na cruz do Calvário, os soldados ali fazendo chacota do nome do Criador, do Senhor, do soberano, do Rei da terra, olhando para eles, fazendo chacota. Se tu és rei de Israel, tu és, como tu dizes, ordena aos anjos que venham e destruam todos aqui. Ele poderia fazê-lo, mas ele não iria, porque o que ele veio conquistar era infinitamente superior. Ele veio conquistar a salvação de homens como eu e você. E não poucas vezes agimos como Esaú. Ele veio conquistar. Deixa eu me dirigir a você agora que ainda não conhece o Senhor Jesus. E você joga com o tempo, você diz assim, eu vou deixar para me entregar ao Senhor quando eu estiver mais velho, quando eu curtir a vida. Cuidado, isso não é um planejamento seu. Essa linguagem é a linguagem do perdido, é a linguagem daquele que não tem esperança. Essa é a linguagem do morto, que joga com o tempo. Você acha que o ladrão na cruz escolheu, reconheceu, buscar o Salvador na hora da morte? Foi a misericórdia de Deus que o alcançou, porque o outro ladrão que estava na outra cruz não o reconheceu e não foi para o paraíso com o Senhor naquele dia. Não depende de quem quer ou de quem pode. Depende do Deus Todo-Poderoso usar a sua misericórdia. O que eu tenho que fazer, pastor?
põe o seu rosto no pó, clame por misericórdia. Senhor, tenha piedade de mim. Tenha piedade da minha vida, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida. Talvez ainda haja esperança. Mas não brinque com o Deus, que não depende de você, nem depende da tua força, mas depende da misericórdia de Deus. Clame por ela. Clame por ela, para que você não seja encontrado como Esaú. E no fim, depois de ter trocado a sua primogenitura, tentou até com lágrimas retomá-la. Mas não deu jeito. Para não fazer como fez Saul, que depois de desobedecer às palavras diretas de Deus, tentou se arrepender do seu pecado. O profeta Samuel disse: Deus já te rejeitou e já tirou o reino das tuas mãos. Não tem mais nada para fazer. Parte. Clame ao Senhor, para que você não seja encontrado como Saul e Esaú, sem chances de arrependimento. Vamos orar, Senhor. Bendito Deus, obrigado por tua palavra nessa manhã. Desvenda, Senhor, os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para podermos apegar essas verdades fundo do nosso coração, nossa alma, Senhor. Traz salvação no nosso meio nessa manhã, para a glória do teu nome. Arrependimento de pecados, restauração, conversão, ó Deus, quebrantamento, temor do Senhor. Faz isso no nosso meio, Pai Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.